Oi pessoal, eu sou a professora Bárbara Furquim, a professora de vocês do 8º ano de História. Nessa aula a gente vai falar sobre governança e política no Segundo Reinado e em especial a gente vai falar sobre a modernização, a industrialização, as ferrovias, como é que o Brasil vai ser transformado durante o Segundo Reinado. Quem vai acompanhar a gente durante toda essa aula é o nosso intérprete, o Natan, né? E a gente já começa vendo qual é o objetivo da nossa aula. Por que a gente vai estudar então sobre esse momento de modernização, indústria, né? Tudo isso que vai ser transformado dentro do Brasil. Vamos lá? A ideia é compreender como ocorreu a modernização nas indústrias e ferrovias no Segundo Reinado. Aqui a gente já tem uma imagem que mostra a Estrada de Ferro Mauá, que foi inaugurada em 30 de abril de 1854. Isso porque as ferrovias elas vão ser importantíssimas para a gente escoar os produtos e esses produtos poderem chegar por várias regiões do Brasil. Bom, a malha ferroviária no Brasil, ela teve a sua maior expansão no Segundo Reinado. Muitas, inclusive, das malhas ferroviárias que nós vemos hoje, né, às vezes percorrendo até a nossa cidade em alguns momentos, ou quando a gente viaja pelas estradas em algumas partes, elas foram construídas durante o Segundo Reinado. Você recorda quando surgiram os trens a vapor? Aqui a gente tem uma das primeiras locomotivas a trafegar no Brasil, que era movida a vapor. Bom, os primeiros trens a vapor que vão ser construídos, eles vão surgir ali nos meados do século XIX, principalmente porque eles vão fazer parte ali do contexto da Revolução Industrial. É com a Revolução Industrial que os maquinários eram todos movidos a vapor, depois nós vamos ter, além dos trens movidos a vapor, nós vamos ter também os navios movidos a vapor naquele mesmo período, né? A locomotiva a vapor logo se tornou popular e assim permaneceu até o fim da Segunda Guerra Mundial. Bom, a primeira locomotiva a trafegar no Brasil, que vai ser fabricada na Inglaterra, o local, inclusive, onde ocorre a Revolução Industrial, vai ser batizada de Baronesa. Aqui a gente tem uma imagem dela, isso em homenagem à esposa de Mauá, que era um grande barão, né, naquele período, e daí então ele era um nome bastante importante e é ele quem vai acabar também financiando, né, essas construções dessas ferrovias. Bom, vamos dar uma olhada nessa notícia aqui, né, gente? Aqui a gente tem uma notícia que fala, né, um pouco sobre qual é a importância das ferrovias para o desenvolvimento socioeconômico. Nós já temos uma imagem mais atual que mostra, né, uma ferrovia, mas também faz a gente pensar. Tá, mas e hoje? Existe ainda uma importância dos trens, né? Porque o que eles levam? Qual é a importância deles para a economia dessas ferrovias? A mobilidade urbana ela está intimamente ligada à industrialização e o aumento da malha ferroviária. A sociedade contemporânea ela depende da mobilidade para desenvolver a sociedade. Você concorda ou não com essa situação? A gente precisa de meios de transporte, a gente precisa de estradas de rodagem, precisamos de ferrovias para conseguir desenvolver não só a urbanização, mas também a produção, escoamento da produção e do comércio nacional. Então, vamos refletir um pouco sobre isso? Bom, um dos aspectos mais visíveis do progresso do Império na segunda metade do século XIX foi a construção de uma malha ferroviária que vai agilizar o escoamento da produção, né, do transporte das mercadorias brasileiras até os portos do litoral. Isso porque essas ferrovias, elas então sairiam do interior do Brasil e iam levar os produtos para essas regiões do litoral brasileiro. E nessas regiões do litoral brasileiro, alguns pontos eram muito importantes e eram os portos.
De lá, então, esses portos levariam os produtos por navio para outros locais do mundo. Como ocorre essa modernização nas indústrias e ferrovias no Brasil, durante o Segundo Reinado? Vamos olhar isso um pouco mais de perto? Aqui a gente tem uma imagem que mostra os estaleiros do Rio de Janeiro, como é que eles construíam, toda essa base dessa construção. As estradas de ferro. Mas como que vão iniciar, então, essa produção dessas estradas de ferro? Em 1854 vai ser inaugurada a primeira ferrovia no Brasil, que ligava a Baía de Guanabara até Petrópolis, isso no estado do Rio de Janeiro, que naquele período era uma região provincial. Mas, olha só, em 1853 entrava em serviço a Estrada de Ferro Dom Pedro II, futura central do Brasil, que foi construída com o objetivo de fazer o transporte do café do Vale do Paraíba, que era naquele momento a economia cafeeira extremamente importante, e essa era a região da maior produção do café do período, até o porto do Rio de Janeiro. A gente pode falar um pouco também da produção aqui no Paraná, onde existia a malha ferroviária que levava até o porto de Paranaguá, que acabava escoando e mandando para outros locais do mundo. Temos a nossa atividade. Eu quero que vocês copiem, respondam no caderno de vocês e daí a gente já volta para ver se está tudo certo, Espera aí e faz tudo certinho no caderno. Então, pessoal, vamos dar uma olhada nessa pergunta? A pergunta era o seguinte: a malha ferroviária no Brasil teve sua maior expansão no Segundo Reinado. Quando foi inaugurada a primeira estrada de ferro no Brasil e o que ela ligava? Bom, a resposta é: em 1854 inaugurou-se a primeira ferrovia no Brasil. Ela ligava a Baía de Guanabara a Petrópolis, no Rio de Janeiro. Bom, vamos seguir adiante, vamos dar uma olhada um pouco mais então sobre esse processo de modernização. Bom, o crescimento da modernização do Império contou com algumas
taxações, algumas coisas que vão ser importantes. A primeira a gente vai ver que é a tarifa Alves Branco, que vai acontecer em 1844. Essa tarifa, ela vai aumentar os impostos sobre os produtos estrangeiros. Isso quer dizer que ela vai acabar beneficiando os produtos nacionais. Uma vez que os produtos estrangeiros estejam mais caros, a população e o comércio interno vai acabar valorizando mais a produção local. Bom, também a gente vai ter a Lei Eusébio de Queiroz, que vai acontecer no ano de 1850. Essa lei, ela vai proibir a entrada de escravos africanos escravizados no Brasil. Isso não quer dizer que essa lei ela vai conseguir imediatamente cumprir a sua função, mas isso já vai acabar modificando as estruturas da economia nacional. Aqui a gente tem uma imagem, né, de quem foi, então, né, a pessoa que deu o nome a essa tarifa Alves Branco, que foi Manuel Alves Branco. E as indústrias? Então a gente já falou um pouco sobre as ferrovias. A gente viu que essas ferrovias elas acabaram escoando, né, transportando os produtos que vinham gerados principalmente do café, mas também tínhamos algodão, açúcar, borracha, entre outros produtos que iam ser enviados até as regiões da costa litorânea para os portos para serem exportados para o mundo todo. Mas a gente vai ver também que é nesse período do segundo reinado que vão começar a surgir e crescer as indústrias no Brasil. Então, foram criadas no século XIX dezenas de indústrias de tecidos, chapéus, cervejas, uma companhia de iluminação a gás, várias companhias de seguro e de navegação a vapor, bancos e empresas de mineração e de transportes urbanos. É importante a gente pensar que já as indústrias já vinham fazendo parte da realidade de países europeus já há um bom tempo, isso ali desde o século XVII, final do XVII para início do século XVIII, já existiam. Aqui no Brasil, a industrialização ela vai ser um pouco tardia, isso porque existiam vários acordos que mais beneficiavam os produtos exportados do que os produtos internos. Nós vamos ver que com o segundo reinado, isso vai ser modificado e a produção e a comercialização dos produtos nacionais vai acabar melhorando a nossa economia nacional. Aqui a gente tem uma cédula de 20 pesos que foi expedida em 1871. Bom, sobre essas indústrias, a gente vai ver o seguinte, que parte dessas empresas elas foram montadas com capitais de um empresário específico que era o gaúcho Irineu Evangelista de Souza, mais conhecido como o Barão de Mauá. O Barão de Mauá vai ser extremamente importante nesse processo de industrialização brasileira, porque ele vai encorajar, inclusive, também outros indivíduos a montarem outras indústrias dentro do território nacional. Aqui a gente tem uma imagem do Barão de Mauá. Bom, sobre as ferrovias, né? Então a gente vai ver que o crescimento da economia brasileira vai estar totalmente ligado à modernização dessa malha ferroviária e, por consequência, do processo de industrialização. Porque com essas indústrias também surgindo, muitos produtos vão ser levados através dessas malhas ferroviárias para os locais das indústrias. Então nós vamos ter o escoamento de matéria-prima. Muitas vezes, dentro dessas indústrias, é necessário a matéria-prima para você conseguir produzir, né, você chegar ao produto final. Então as malhas ferroviárias, além de levarem produtos agrícolas, também acabavam escoando as matérias-primas e os produtos finalizados dessas indústrias. Aqui a gente tem uma cerimônia de lançamento da pedra fundamental da primeira ferrovia brasileira, né? Um quadro.
Bom, sobre as ferrovias ainda, em São Paulo, as ferrovias elas acompanharam também os avanços dos cafezais. Olha só, a gente vai ver novamente que essas coisas, todos esses acontecimentos estavam todos aliados uns aos outros. As ferrovias, o crescimento das malhas ferroviárias, a produção, a economia cafeeira, né, entre a produção também de outros gêneros que eram comercializados aqui no Brasil e o processo de industrialização, todos eles acontecendo ao mesmo tempo e todos eles modernizando o que era o Estado Nacional Brasileiro. Aqui a gente tem uma tabela de mercadorias transportadas em barcos a vapor nas ilhas entre Santarém, Itatuca e Santarém Óbidos, né? Isso no ano de 1870. Chegamos aqui na nossa atividade, eu quero que vocês copiem no caderno de vocês, respondam a atividade e a gente já retorna para ver se ela está correta. Então, pessoal, vamos dar uma olhadinha nessa pergunta? Indique as principais transformações ocorridas durante o Segundo Reinado. Bom, nós vamos ter aqui a produção e exportação do café, as ferrovias para escoar essa produção, a industrialização e, no meio disso tudo, a modernização das estradas e cidades como consequência disso tudo. Bom, finalizando sobre as ferrovias, conforme as ondas verdes de café avançavam e iam se multiplicando
né, multiplicando cada vez mais o número de ferrovias. Foi extremamente importante, então, a economia cafeeira para modificar e para implantar essas malhas ferroviárias no Brasil. Os grandes cafezeiros deixavam suas fazendas sob a responsabilidade de administradores e construíam casas nas cidades, onde abriam negócios, estimulando a urbanização e a modernização e, por consequência, também a industrialização nacional. Chegamos na nossa terceira atividade. Leiam com atenção essa questão, copiem e respondam no caderno de vocês e a gente já volta para ver se está tudo certo. Então, vamos dar uma olhada com calma nessa questão. O segundo reinado conheceu um grande crescimento industrial e no transporte de mercadorias com as ferrovias. Explique o que determinava as seguintes legislações: a Tarifa Alves Branco e a Lei Eusébio de Queiroz. Bom, a Tarifa Alves Branco, que vai acontecer no ano de 1844, aumentou os impostos sobre cerca de 3.000 produtos estrangeiros. Isso quer dizer que se beneficiou os produtos nacionais. E a gente vai ver que a Lei Eusébio de Queiroz, realizada em 1850, proibia a entrada de africanos escravizados no Brasil. E isso, de certa maneira, vai modernizar as estruturas econômicas do Brasil e também até a nossa sociedade. O
O que nós vimos então em toda essa aula? Vamos dar uma retomada? Bom, a gente estudou a modernização no Segundo Reinado e a gente analisou todo o processo de implementação das ferrovias e como elas facilitaram toda a circulação das mercadorias, tanto as mercadorias que vinham da produção do café como de outros produtos agrícolas, como também da nascente indústria no Brasil, onde era necessário tanto a movimentação das matérias-primas, como também a movimentação dos produtos finalizados. Bom, vimos que a industrialização ela gerou uma urbanização maior e um enriquecimento dos fazendeiros, que agora também passaram a investir em outros mercados, que é a industrialização. Pessoal, essa foi a nossa aula. Até a próxima.